Olá, gêmeos, tudo bem? Geminianos e geminianas, sejam bem-vindos a mais uma leitura. Gêmeos, eu vou começar pela energia que vai estar influenciando esse período para vocês, tudo bem? E, gêmeos, a energia em si, ela fala em relação ao tempo das coisas. E também fala sobre coisas que vêm à tona, né? Coisas que florescerão ou situações que serão expostas aqui. Havia algo havia algo, na verdade, na vida de vocês que, assim, estava ainda tomando forma. Poderia ser uma ideia que você tinha, um projeto, poderia ser um desejo, mas assim, estava ali tomando forma, né? Estava se aplicando estava se aplicando uma energia, estava se aplicando algo financeiramente, né? Mas ali tinha algo que estava se desenvolvendo lentamente. E agora, nesse momento, enquanto ainda a situação toma forma, existe um evento, um momento, uma reunião, algo importante. Retomando, Gêmeos, eu dei uma pausa por causa do barulho externo. Então, assim, né, eu mencionei que tinha algo tomando forma, e existe aqui algum evento que você vai participar, uma reunião, né? Quando traz a energia da cerimônia aqui em si, ela se reflete muito mais na sua participação em algum local, porém um local que pode ser festivo, um local que pode estar se comemorando algo importante, tudo bem? Ou como eu mencionei, uma reunião, um evento, e que a partir dali, né, quando você está ali interagindo com as pessoas, quando você está ali ouvindo o que elas estão dizendo, ou qualquer coisa nesse sentido, tá? Pode ser que você tenha que se recolher de alguma maneira. Porque você vai perceber que talvez essa exposição ou algo que foi dito ali no momento que você estava interagindo, talvez não tenha sido muito bem recebido ali. Tá? Então, para citar como exemplo, que é sempre importante, que às vezes tem algumas pessoas que elas não conseguem entender logo, né, de primeira, é o seguinte: você tem ideias, planos, projetos. Só que você ainda não, você poderia não ter ainda o recurso necessário para colocar isso em prática, ou você ainda estava cuidando, tratando algumas coisas para depois colocar isso em prática. Então, o que você tinha ali estava vindo ali, né, tomando forma. E aí você vai para um local, né, comemorar alguma situação ali, e quando você se depara ali com a situação, você percebe o quê? Eu vou ter que me recolher, né? Então, assim, aquilo que estava tomando forma, eu vou ter que parar de alguma forma, eu vou ter que paralisar isso de alguma forma. A paralisação em si não é algo feito por outras pessoas, mas você tomando a atitude de falar, não, eu vou ter que parar aqui, não vai dar para seguir com isso, não vai dar para colocar essa ideia agora em prática, porque eu não fui bem recebido ou recebida, ou não foi muito bem visto, ou não foi muito bem aceito o que eu trouxe aqui. Né? Então, é mais ou menos nesse sentido, tá, gêmeos? Talvez você tivesse uma certa confiança de que o que você estava falando ou fazendo ali ia ser super bem compreendido, só que não foi bem assim. E aí fala que você acaba se escudando, né? Você sente ali uma necessidade de se proteger, mas também fala sobre arrependimento, né? Então, no caso, é como se você tivesse assim se arrependendo de ter falado algo ou de ter dito realmente o que você pensava sobre um assunto, porque talvez assim, gêmeos, você pode não estar nem errado, né, ou errada. Você pode ter sua razão, né? Isso depende muito do contexto, de tudo, né? Mas você pode até ter sua razão.
mas talvez você disse isso no momento errado, no momento inapropriado, ou você falou isso para as pessoas erradas. Então ou você tentou algo com a pessoa errada. Então você sabe que você tem que parar algo aqui. E aí vem aquela sensação de arrependimento, né? Poxa, eu não deveria ter vindo aqui, eu não deveria ter trocado isso por aquilo, tá? Então fala de situações aí que podem ocorrer nesse sentido para vocês. E aí vem, né, a energia confirmando, né? Essa aqui é aquela coisa, chorar pelo leite derramado. Eu me arrependo muito, né, do que eu falei aqui, ou a maneira que eu me expressei aqui. E pode ser realmente porque, como eu falei, falou para a pessoa errada ou para as pessoas erradas, né? Aqui fala muito sobre decepções, né? E são assim, decepções seguido ali de tentações, né? Então vocês poderiam ter se sentido muito tentados naquele momento, tá? E aqui o sentido da tentação que eu quero dizer é o seguinte: você estava ouvindo algo, você estava prestando atenção em alguma situação e você se sentiu tentado ou tentada, né, a de alguma forma falar alguma coisa. Só que nessa houve uma decepção e aí você recupera ali a consciência em si, a razão, e você fala: bom, eu deveria ter sido mais resiliente, ou eu realmente deveria ter observado, analisado onde eu estava, o território em si, e ter sido ali de alguma forma mais assim, direto ou direta, mas não da maneira que eu me expus aqui de alguma forma. E assim, gêmeos, pode também ser, em algumas ocasiões, influências de terceiros. Alguém foi manipulando situações, dizendo para você que aquilo estava acontecendo de tal forma, que aquilo era daquele jeito, né? E aí você teve uma atitude aqui precipitada, e depois você retomou a consciência, você falou: poxa, não deveria ter ouvido o que essa pessoa disse, não deveria ter caído na armadilha dessa pessoa. Porque aqui eu não desconsideraria a hipótese de alguém estar tentando provocar uma discussão também, né? Ficou tentando criar algum tipo de complô, algum tipo de atrito aqui. Sabe, eu sinto assim que tem dentro de um ambiente ou dentro de uma situação, existe ali duas pessoas, vocês e um outro alguém, que compartilham dos mesmos ideais em relação ao assunto. Então, alguém do seu trabalho compartilha do que você está falando, das suas ideias, ou na sua família alguém compartilha do que você está falando, das suas ideias. Só que no meio de vocês existe ali alguém que oscila bastante, que uma hora está de um lado, uma hora está do outro, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. E essa energia, ela pode estar tentando manipular alguém próximo a vocês, ou essa energia ela está tentando de alguma maneira chamar a atenção de alguém próximo a vocês para deixar vocês sem aliados, vamos dizer assim, ou sem proteção, ou sem amizade, alguma coisa nesse sentido. E é uma coisa proposital. Se isso aqui for situação de família, essa pessoa está fechando vários pontos, gêmeos, para você não conseguir ali fazer do seu jeito ou se comunicar com quem você quer se comunicar. E eu falei sobre comunicação e só vem para mim a confirmação. Alguém está impedindo de que alguma comunicação aconteça. Né? Então fala realmente sobre manipulação. Alguém impede que duas pessoas se comuniquem, alguém impede que a outra pessoa vá até a outra para dizer algo aqui.
E aqui vai gerar perdão, Gêmeos, aqui vai gerar uma alta reflexão sobre o que está acontecendo. Só que aqui realmente fala sobre algo que você fala, algo que você expressa e que isso pode não ser muito bem visto por outras pessoas. Apesar de ter alguém que compactua das suas ideias e pensamentos, talvez essa pessoa ela sinta medo de se expor ou ela sinta medo de dizer que concorda com você de alguma maneira, porque existe várias outras pessoas envolvidas aqui. E também tem uma situação aqui, né, que no caso, se não forem vocês que, né, se colocaram, se posicionaram, pode ser alguém que está vinculado a vocês. Então, alguém fala mais do que deveria, isso causa algum tipo de discussão, né? Perdão, de discussão. E a partir do momento que isso gera uma discussão, outras pessoas se envolvem tentando apaziguar, tentando acalmar alguém. Eu vejo também que tem alguém aqui que pensa muito em vocês. É como se essa pessoa ficasse pensando, tentando arrumar uma forma de se aproximar, ou tentando arrumar uma forma de dizer para vocês como eles se sentem. Mas assim, eu realmente vejo que existe ali alguém se colocando entre duas pessoas, tá? Tem alguém se colocando entre duas pessoas. Então, assim, se é num trabalho, vamos dizer que você, Gêmeos, traz uma ideia, ou se você é chefe, por exemplo, você está recebendo ali informações, só que alguém está impedindo que alguém chegue até você, porque esse alguém contém a verdade do que está acontecendo. Né? Se são duas pessoas que se relacionam, pode ter pessoas da família, às vezes até enteados, que fica tentando manipular. Assim, se for questão de enteados, os enteados eles também estão sendo manipulados por uma outra pessoa. Mas se não for por outros integrantes, tem alguém ali que fica manipulando para que dois irmãos não conversem sobre um assunto, para que dois pais não conversem sobre um assunto, para que dois tios não conversem sobre um assunto. Aqui sempre tem alguém manipulando as coisas para que duas pessoas não cheguem uma próxima à outra, unam força e se tornem grandes diante da situação. E como que age essas pessoas, só para vocês terem uma ideia? Algumas delas vão sempre tentar pegar pelo lado da sensibilidade. Então, essa pessoa ela pode trazer situações que envolvem saúde, por exemplo. Ah, eu tá doendo, tô com problemas de saúde e tudo mais. Por quê? Porque sensibiliza alguém aqui, né? Faz com que alguém vá até essa pessoa, ou escute o que essa pessoa tem a falar, ou até minimize responsabilidades para essa pessoa. Como outras, né, em outro sentido age. Aqui também tem pessoas que é o seguinte: essa pessoa ela espera alguém sair de perto, ela espera ficar sozinho ou sozinha com a outra pessoa, para então assim vir falar coisas, né? Vir contar histórias, vir dizer coisas. Então, assim, vocês podem estar lidando com dois tipos de pessoas que estão agindo de maneiras diferentes, mas isso tudo para impedir alguém de chegar até vocês. Porque esse alguém tem as informações que você precisa. Tem as informações que que te ajudaria de alguma maneira, Gêmeos. Acaba fazendo isso.
E assim, a intenção aqui realmente é causar algum tipo de prejuízo. Em alguns casos, é realmente gerar um prejuízo emocional. Tá? Então, às vezes, adoecer a outra pessoa no meio disso tudo, ou fazer com que a pessoa entre num estado de irritação muito grande. Para outros, pode se tratar assim de um prejuízo financeiro, né? Tirar uma pessoa ali fora da cena ou alguma coisa nesse sentido, fazer com que essa pessoa não trabalhe naquele lugar, fazer com que aquela pessoa não se desenvolva. Só que eu realmente sinto que vocês vão ter uma decepção aqui em relação a uma comunicação. E isso acontece porque tem influência, né? Como eu falei, tem aqui alguém influenciando constantemente e está impedindo as coisas se movimentarem da forma mais positiva possível. E aí o que acontece? Vem aquela questão que eu falei, arrependimento, você sente que você não pode dar o seu melhor numa situação, talvez você sente que está no ambiente errado, você sai de um lugar ali arrependido ou arrependida entendendo que você precisa, né, de alguma maneira ali, se recolher, dar um tempo de alguma coisa, certo? Então é isso, gêmeos. É isso que sai aqui para vocês, tudo bem? Muito obrigada, que vocês tenham um bom período, gêmeos. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.